Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, o professor Vitor Crete, e hoje nós vamos falar sobre povos árabes. Vou gravar essa aulinha para a gente relembrar esse conteúdo, que é um conteúdo interessante e importante pra caramba. Para isso, para facilitar nosso rolê aqui, eu vou compartilhar os slides e aí eu posso até mandar para vocês, tá? Vou mandar junto esse slide aí de povos árabes para vocês, tá certo? Muito bem, vamos começar falando das características dos povos árabes anteriores à origem do islamismo. Depois eu explico o que cada uma dessas coisas quer dizer, tá certo? Porque são coisas distintas, tá bem? Vamos começar pela origem dos povos árabes, tá certo? Primeira coisa, eles são um povo, deixa eu só arrumar aqui, bom, eles são um povo semita, ou seja, são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, então eles têm uma origem bíblica, fundamentalmente, tá certo? Eles são descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão, né? Não o filho preferido, não Isaac, mas um filho secundário, filho junto com a escrava Agar, tá certo? Esses dois migram, mãe e filho, né? Ismael e Agar migram para a região onde hoje seria o Vale do Meca, ao sul de Israel, e ali fundam uma sociedade. E esta seria a origem do povo árabe, ou seja, um povo irmão do povo hebreu, que descende de Abraão e Isaac, tá certo? Muito bem. Uh, do ponto de vista geográfico, aqui nós temos no mapa essa região em verde, chamada de Península Arábica. Deixa eu pôr a canetinha laser aqui para ver melhor. A região chamada de Península Arábica, tá certo? Que ela fica entre a África e a Ásia, certo? Com o sul aqui no Oceano Índico e o norte em contato com o Mar Mediterrâneo, que é bom lembrar, era o grande centro do mundo lá no mundo antigo, medieval até a expansão marítima, que é o tema que a gente está vendo agora, né? Beleza? É também banhado também pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Arábico, tá certo? Essa região é quase toda completamente tomada por desertos, tá certo? Quando você imagina ali as caravanas comerciais, aquelas coisas da galera viajando em essas caravanas, todos cobertos e tal, é isso mesmo, você quase não tem vegetação, muita rocha e praticamente só areia. É uma região de deserto. E isso vai ter uma influência fundamental para a gente entender mais para frente um pouquinho, a economia dessa galera. Né? Não dá para ter agricultura forte no meio do deserto, tá certo? Essa região da Península Arábica, historicamente, nunca teve unidade, tá? Ela só vai alcançar unidade a partir do Islã, a partir do islamismo. Ela, portanto, vivia de maneira muito desordenada, cada região autônoma, e você tem algumas características mais gerais, não é? Algumas tribos no sul, certo? Que vivem da agricultura e do pastoreio. Por que o sul tem agricultura? Porque é uma região mais próxima ao mar, tem mais chuva e é possível plantar ali na região, tá certo? A região do norte, nós tínhamos basicamente os comerciantes. E aí é interessante voltar lá no mapa para mostrar uma coisa. Por quê? Porque pelo norte nós temos a passagem que vem da África, tá vendo? Para a Ásia. Então é interessante ali você ter comércio, porque você tem grande ponto de ligação entre dois dos continentes mais importantes, claro. Não é? No litoral, nós tínhamos ali algumas tribos que se dedicavam ao comércio marítimo e tínhamos uma grande parcela de populações que eram nômades, que viviam viajando pelo deserto e que, portanto, não têm um lugar específico. Eles são chamados de beduínos e vivem basicamente do quê? Da criação de animais, rebanhos de animais de médio porte, ovelhas, carneiros, cabras, essas coisas, também animais de grande porte, sobretudo os animais que conseguiam viajar no deserto, né, como os dromedários e os camelos, viviam também do comércio e, lógico, da guerra. Basicamente, a pilhagem, que é o quê? Você guerreia, ataca, domina e rouba o que puder roubar desse inimigo ali, tá certo? Muito bem. Passando para frente, o que mais que a gente está vendo aqui, certo? Do ponto de vista agora da política. Meus caros, como você tem várias tribos que são autônomas, cada uma delas tem sua própria estrutura política. Mas, assim, em geral, na média, nós temos os sheiks, ou sheiks, que são como se fossem reis. Basicamente é isso. Na verdade, os sheiks, eles são... A palavra sheik significa algo como o sábio, o ancião, o mais velho. E ele é, portanto, o homem mais velho daquela comunidade, daquela família extensa chamada de clã, ou daquela tribo. E ele é uma espécie de líder ao mesmo tempo político e religioso, tá certo? Agora, na região norte, predominavam monarquias também, né, governada por esses sheiks, que eram monarquias hereditárias e com religião politeísta, tá certo? Já no norte,
nós tínhamos algumas confederações de tribos, tribos que se organizavam e politicamente escolhiam seus líderes coletivamente, tá? Ali, ainda que tenham algumas sociedades, boa parte delas politeístas, você já tem uma influência também hebraica, então tem um certo teor também monoteísta. Hebraico é judeu, é bom lembrar, tá certo? E também influência grega, tá certo? Agora, talvez o mais importante aqui para a gente poder entender são essas questões econômicas e religiosas, porque é elas que vão estar na base da própria formação do islamismo. Do ponto de vista econômico, nós temos uma agricultura, sobretudo no sul, onde se cultivava o quê? Tâmara, fruta, né? Cereais, algodão, especiarias. Isso também era comum encontrar também em alguns oásis, que são fontes de água que nasciam no deserto e tornavam aquela região fértil, tá certo? Já a criação de animais, talvez a principal atividade econômica aqui, está associada à criação de cavalos, camelos, cabras, ovelhas. E, por fim, o comércio. O comércio é fundamental. É talvez a principal atividade, porque permite que esses caras viajem de um ponto a ponto ali levando seus produtos, já que a agricultura não é das melhores. Beleza? E agora sim, para a gente terminar essa parte da Península Arábica, vamos falar da religião. Meus queridos, e aqui eu queria fazer uma distinção muito clara e importante. Primeiro, o que é árabe? Árabe é uma determinação geográfica. O árabe é aquele que nasceu na Península Arábica, tá certo? Não tem nada a ver com religião. Hoje em dia, é verdade que na Península Arábica nós temos praticamente só gente que é islâmica. Islâmico, islã, né? A palavra islã significa submissão. E essa seria, portanto, a submissão a Alá, tá certo? E por isso mesmo que a gente está vendo islâmico é uma religião, árabe é uma disposição geográfica. Por exemplo, a gente pode ser brasileiro, uma disposição geográfica, e católico, ou protestante, ou espírita, ou umbandista, não importa, que é uma determinação religiosa. Então, quando a gente fala de povos árabes, nós estamos falando de questão geográfica. Quando falamos em islâmico, estamos falando de religião. E aí é importante lembrar o seguinte, antes do surgimento do islamismo, já havia uma religião lá dos povos árabes, e que na real era o quê? Era uma religião politeísta, em geral, ou seja, cultuavam vários deuses. Esses deuses eram associados a elementos da natureza. É isso que quer dizer animista, né? Os deuses são associados a elementos do cotidiano e da natureza. E a única coisa, e isso é muito importante, a única coisa que unificava todos os povos árabes era justamente um centro religioso, um templo religioso dedicado a todos os deuses, chamados de Kaaba, tanto com K ou com C, tanto faz. É um templo gigantesco que no centro tem uma pedra negra, muito provavelmente um meteoro, tá certo? E todas as religiões politeístas ali, eles levavam para esse templo as imagens dos seus deuses e depositavam ali. Por isso essa região virou um importante centro religioso. Beleza até aí, meus queridos? Tá? Muito bem. Vamos dando continuidade. Eu estou gravando de maneira improvisada aqui, que meu escritório está sendo usado. Estou aqui no meu quarto, então eu tive até que pausar para melhorar as pernas aqui para a gente poder continuar. Vamos continuando, então. É nesse mundo, que agora sim nós vamos começar a parte importante, que vai surgir o islamismo, tá? O islamismo é uma religião revelada. O que isso quer dizer? Você tem um profeta, tá? Boa parte das religiões, pelo menos as religiões monoteístas, têm profetas, não é? Para os hebreus, para o judaísmo, é Abraão, para os cristãos é Cristo, e para o Islã é o profeta Muhammad. Pode ser encontrado também o nome Maomé. Eu, pessoalmente, prefiro o nome Muhammad, porque é o nome como eles tratam, né? Os próprios islâmicos tratam o seu profeta, tá certo? É esse cara, esse sujeito, que vai revelar essa religião, que é o islamismo, né? Já falei isso para vocês. Islã é uma palavra que significa submissão a Alá, ao Deus único deles, que é chamado de Alá, não é isso? Jeová para os hebreus, Deus com D maiúsculo para os cristãos e Alá para os islâmicos. Muito bem, meus queridos, mas quem é esse cara? Olha, ele era um filho de comerciantes, tá? De uma família, portanto, de caráter intermediário, falando de grana mesmo, assim, uma classe média, não tem esse nome, não tem essa expressão, mas seria isso. Ele, quando criança, fica órfão e acaba se tornando órfão, ele passa a ser criado pelo tio, que também era comerciante. E é por isso que ele também vai virar comerciante. E isso é fundamental. Por quê? A partir do comércio, ele vai começar a viajar para vários lugares. E nesse processo de viagem,
de ir para vários lugares, o profeta Muhammad entra em contato, entre outras coisas, com a cultura grega. Ele vai se inspirar muito nessa cultura grega para alguns elementos, mas, sobretudo, as duas religiões monoteístas, tanto a religião hebraica quanto a cristã, tá certo? Aos 25 anos, ele ainda era solteiro e se casa, então, com uma mulher mais velha, uma viúva, já rica, estabelecida, chamada Khadija, e segue se dedicando ao comércio, e essa é a vida dele, tá certo? Muito bem. 15 anos após o casamento, já aos 40 anos, em 610, o profeta Muhammad vai receber o anjo Gabriel. O arcanjo Gabriel é como ele é chamado no mundo cristão. É a mesma figura, mas os islâmicos chamam de Jibril, tá certo? Então, através de Jibril, ele vai receber as palavras literais de Alá. É como se Alá estivesse soprando para Jibril, para o arcanjo Gabriel, que por sua vez falava com Muhammad, e ele vai começar a escrever aquilo, vai começar a colocar no papel tudo aquilo que era revelado a ele, tá certo? Só um detalhe aqui, ó, essa representação, né, da revelação. Você percebe que aqui, ó, você tem uma massa branca, não tem nada desenhado. Por quê? Porque é proibido representar o profeta Muhammad. Então, quando aparece, geralmente aparece ou ele todo branco, ou então a roupinha e a cabecinha branca, como se não tivesse. A gente não está representando o profeta Muhammad. E aí aqui a revelação é representada como fogo de Alá sobre ele. Estão vendo? Essas obras são belíssimas, inclusive. Tá certo? Ele então começa a pregar suas ideias, a viajar para a região de Meca, e ele estava em Meca, e ele começa então a receber alguns fiéis, começa a pregar essas suas ideias, tem até um certo sucesso ali, tá? Mas que ideias são essas? Vamos começar aqui falando dos 5 pilares do Islã, a base do islamismo, tá certo? São 5 pilares. Eu trouxe aqui os nomes na língua árabe, tá? Não precisa decorar efetivamente esses nomes, mas precisa saber essas ideias, isso é importante. O primeiro deles, a Shahada. A Shahada é a obrigação de todos os dias recitar o credo, que diz o seguinte: não há outro Deus senão Alá, e Muhammad é seu servo e mensageiro. Ou seja, é acreditar, é reforçar a crença num Deus único, Alá, e em Muhammad como o único profeta de Alá, tá certo? O segundo pilar, e esse é muito importante, é a obrigação do Salá. Salá é o quê? É a obrigação de, pelo menos 5 vezes ao dia, rezar, e é uma reza toda ritual, você já deve ter visto em filme, os caras se lavam, limpam as mãos, o rosto, se ajoelham, fazem essa oração num ritual que eles vão de joelhos no chão, eles vão dobrando o corpo, encostando a testa no chão e repetindo a oração, sempre com o corpo voltado para Meca. Todas as vezes, 5 vezes, todos os dias, 5 vezes ao dia, tá? Segundo, o terceiro, perdão, o zakat, que é o quê? É um princípio de caridade. Basicamente, todo islâmico tem que fazer caridade. Inclusive, os índices sociais nos países islâmicos são muito interessantes, porque a pobreza, mesmo em países pobres, a pobreza é grande, mas não existem miseráveis, praticamente. Não tem gente passando fome. Tá certo? Beleza? O quarto princípio, o quarto pilar, é o Ramadã. É o seguinte, no 9º mês do calendário islâmico, eles passam por um jejum diário, ou seja, a partir do momento que aparece a primeira luz do céu até o momento em que o sol se põe, eles não podem se alimentar, eles têm que ficar em jejum. Só podem comer, então, a partir do sol se pôr e antes do sol nascer, tá certo? Essa é uma forma de demonstrar o quê? A sua devoção a Alá e o seu sacrifício em nome de Alá, além de também ser um ritual de purificação. É como se os islâmicos estivessem se limpando ali dos pecados, tá certo? E por fim, essa cena que vocês estão vendo aí é o Hajj, que é o quê? É a obrigação de todo islâmico, pelo menos uma vez na vida, ir até o seu principal centro de culto, que é Meca. Bom, obrigação desde que ele tenha tanto grana para isso, tenha condições financeiras e condições físicas. É isso que vocês estão vendo aí, ó, as cenas de um monte de gente indo lá visitar aquele templo da Pedra Negra, a Caaba, ali, tá certo? Muito bem. Um outro princípio, que não é exatamente um pilar, mas é um elemento central no pensamento islâmico, é a jihad. Eu cheguei a falar em sala disso, para explicar um pouco da expansão marítima, não é? O que é a jihad? A palavra jihad significa esforço, luta, empenho.
não tem necessariamente um significado militar. Mas é verdade que no mundo ocidental nós traduzimos a jihad como guerra santa, tá certo? Basicamente é isso. Mas no seu princípio central, a jihad significa a luta do bem contra o mal. Tanto é assim que existem duas jihads. A jihad maior, que é a luta do bem contra o mal dentro de mim, eu tenho o bem e o mal dentro de mim, eu devo fazer prevalecer o bem. E a jihad menor, que é a luta para expandir o Islã, ou seja, levar o bem do islamismo para o infiel, o não cristão, o não islâmico, perdão, tá certo? Bom, e isso pode ser de maneira pacífica, tá? Converter mesmo, eles são uma religião de conversão, ou através da violência, mesmo, da conquista e dominação de outros povos. O homem que pratica a jihad, o sujeito, que geralmente é só homens mesmo, são chamados de mujahid, tá certo? E esses caras são também os que produzem os atentados terroristas. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe. Olha, todo islâmico é terrorista? Claro que não, muito pelo contrário, é uma mínima minoria. E assim como existem radicais em outras religiões, cristãs, judaicas e todo o resto, que agem de maneira violenta, se não muito hoje, no passado isso foi mais comum, tá? A mesma coisa acontece com o Islã. Uma pequena parte é radical, é terrorista, sim, quanto a grande maioria não tem nada a ver com isso, tá certo? Então, vamos evitar um tipo de preconceito em relação aos islâmicos, que é a chamada islamofobia, tá bem? Muito bem. Vamos para frente. Além disso, o livro principal dos islâmicos, né, é o Alcorão. Então, é uma das 3 religiões de livros que a gente fala, né? Que é o Pentateuco dos hebreus, a Bíblia cristã e agora o Alcorão islâmico. Essas 3 religiões são religiões monoteístas e baseadas em livros, tá certo? A palavra Alcorão significa recitação, tá certo? E é, como eu disse para vocês, a revelação das palavras de Alá de maneira literal ao profeta Muhammad, que foi construindo esse livro ao longo de 23 anos. Do ponto de vista da organização, né, ele é dividido muito parecido com a Bíblia em capítulos e livros, tá certo? E versículos também e tudo mais. Tá bem? Muito bem. Mas vamos voltar à história. Estou aqui me mexendo porque as pernas vão doendo. Estou gravando aqui de maneira improvisada. Muito bem, vamos voltar à história. Muito bem. E aí o que acontece? O profeta Muhammad é de Meca e o profeta Muhammad está pregando em Meca, consegue alguns fiéis, consegue alguns seguidores e tudo mais, mas ele começa cada vez mais a ser perseguido, sobretudo por um grupo que controlava a Meca, chamado de Qaraixitas, que era a elite comercial, a elite mercantil e que, inclusive, controlava o acesso ao templo da Pedra Negra lá, a Caaba. Eles que cobravam para as pessoas entrarem e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a perseguir o profeta Muhammad, inclusive por medo disso, por medo de que uma nova religião acabasse com as peregrinações ao templo que eles já tinham, né? Além disso, tinham medo de que, com essa diminuição das peregrinações, os lucros do comércio diminuíssem, que a ordem social fosse caótica, que uma guerra pudesse trazer, né, um conflito religioso pudesse trazer muito mais problemas econômicos, além do fato de que os princípios islâmicos de monoteísmo e igualdade, inclusive muito parecidos com o cristão nesse caso, né, pudessem trazer problema. Essa perseguição constante, tinha 12 anos que ele estava ali pregando, já desde 610, vai levar ele a fugir, tá, com seus seguidores da cidade de Meca para a cidade de Yatreb, hoje em dia chamada de Medina, que significa literalmente a cidade do profeta. Esse evento, que ocorre em 622, foi conhecido como Égira. E o que é a Égira? É a fuga dos islâmicos de Meca para Yatreb. E é ali em Yatreb que o profeta vai ser bem recebido e vai ter tempo de estabelecer de fato a sua religião. Só que a Égira, ela tem uma função interessante, que é o seguinte: ela significa ser o ano 1, né? 622 é, portanto, o ano 1 dos islâmicos, tá? Porque é o ano, é o momento inicial, é como se fosse o primeiro dia do calendário muçulmano, tá bem? Muito bem. Ali, em Medina, o profeta Muhammad, ele vai ser alçado à liderança política e não só religiosa, tanto que ele vai criar um Estado teocrático, ou seja, um Estado baseado em princípios religiosos. E é justamente a partir disso que ele vai poder organizar a sua jihad e vai fazer um processo de expansão territorial. E é muito rápida. A real é que esse processo é muito rápido. Em apenas 9 anos,
ele consegue conquistar toda a Península Arábica. Em 627, conquista Meca, inclusive ele vai fazer um acordo com os caraixitas e vai incluir aquela Pedra Negra como um centro de culto. Lembra do Hajj, que é a peregrinação até aquela Pedra Negra? É aqui que surge, tá certo? Em 627, quando ele conquista Meca. A partir disso, né, com toda a unidade, já em 631, toda a unidade política, nós também teremos uma unidade religiosa. Então, agora nós temos uma Península Arábica com uma só religião, o islamismo, e um só líder, o profeta Muhammad. Tá certo? Beleza? E é a partir daí que ele vai propor um processo de expansão territorial, o expansionismo islâmico, tá certo? Que vai de 632 a 750 depois de Cristo. Como é que vai se dar esse processo de expansão? Bom, conquistando territórios, portanto, de forma política. Segundo, expandindo as relações comerciais, as caravanas comerciais, dominando mercados, então uma expansão econômica, e até mesmo uma expansão religiosa a partir da conversão daqueles que não eram islâmicos. Por onde eles iam expandindo, eles iam levando tudo isso. Domínio político, novas caravanas comerciais, mas sempre baseados em princípios religiosos. A própria Jihad está aí para testar isso. Tá certo? E eles vão conquistar vários lugares, e eu vou mostrar aqui no mapa justamente isso. Ó. A unificação da Península Arábica até 631, 632. Depois, as primeiras conquistas em rosa, tá? Depois, em verde. E aqui a expansão, né, máxima que eles vão chegar e tal. Vocês devem se lembrar que em 732, a Batalha de Poitiers, os cristãos conseguem barrar o avanço deles para dentro do território europeu. Beleza, meus caros? Vamos para frente. Muito bem, mas como é que eram os islâmicos? Como é que eles lidavam com os povos dominados? Em geral, de maneira muito tranquila, tá? Em geral, os povos dominados eram respeitados. Eles mantinham, inclusive, uma certa liberdade religiosa, tá? Era possível ser judeu e ser cristão dentro dos domínios islâmicos, tá certo? É verdade que havia todo um desejo muito forte de conversão. Então havia uma pressão para que esses homens fossem convertidos. Mas a real é que, se não fosse, tudo bem, você podia sobreviver ali, se dedicar ao comércio, ou o que fosse, tá? Havia também escravidão, e essa escravidão de origem de guerra, ou seja, você aprisionava seus inimigos de guerra e transformava em escravizados. Como esses caras não tinham uma vasta rede de agricultura, esses escravizados não eram muito numerosos e basicamente eram escravos domésticos, tá certo? Muito bem, aqui nós temos um ponto interessantíssimo e importantíssimo. Em 632, o profeta Muhammad morre. E a morte do profeta vai levar a um debate, tá certo? Em quem vai ser os próximos sucessores dele. O primeiro a se decretar o seu sucessor vai ser um cara chamado Abu Bakr, tá certo? Beleza? Que vai ser sucedido por seus filhos Omar e Otan. Mas nesse mesmo contexto, nós teremos uma disputa a partir dos filhos de Ali, tá certo? Que era o genro do profeta Muhammad. E esses daqui são sucessores religiosos, tá? Beleza? Enquanto que o Ali é um sucessor mais de caráter sanguíneo, né? Assim, era o parente homem mais próximo, tá? E é justamente essa disputa que vai dar origem à grande fração do islamismo. O islamismo é uma grande religião, tipo o cristianismo. Mas dentro do cristianismo nós temos vários tipos de cristianismo. Cristianismo católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo protestante, né, evangélico, sei lá. Temos até o espiritismo, que também se declara cristão. Aqui é a mesma coisa, nós temos várias religiões de origem islâmica, tá certo? Sendo que as duas principais são os sunitas e os cristãos, certo? Vamos lá. Quem que são os sunitas? São aqueles que são os seguidores de Abu Bakr e seus descendentes, tá certo? Aqueles que vinham uma continuidade religiosa na ascendência ali do Islã, do Maomé, tá? Do profeta Muhammad. Ou seja, quem são esses caras, tá? São os caras que escolheram Abu Bakr como o principal seguidor, o principal continuador do pensamento do profeta Muhammad. Já os xiitas vão preferir uma questão muito mais associada a sangue, tá? Por isso, vão seguir o Ali, que é o genro do profeta e que era justamente o seu parente homem mais próximo, tá bem? A palavra xiita vem de
Shiat Ali, que significa o partido de Ali, e a palavra sunitas vem de al-Sunna, que significa pessoas da tradição, ou seja, que seguem a tradição religiosa, porque vieram através de lideranças religiosas mesmo, como Abu Bakr, tá certo? Beleza? Eles são a grande maioria, os sunitas com 90%, e os xiitas com quase 10%, tá? Os sunitas seguem o Alcorão, a Sharia, que é a lei islâmica, que é um livro de lei mesmo, e isso, os dois, ambos seguem o Alcorão e a Sharia. Só que os sunitas também seguem as sunas, que são uma espécie de livros de ditos, de memorização, de elementos associados justamente a interpretação do profeta sobre tudo, tá bem? Aqui é a mesma coisa do sucessor, Abu Bakr e Ali, já falei disso, tá certo? E esses caras acreditavam que o direito à liderança devia se dar a partir de uma escolha coletiva, enquanto esses acreditavam no aspecto sanguíneo. Muito bem, meus queridos, a nossa aula, muito curtinha, muito resumida, vai ficando por aqui, mas é só para vocês se relembrarem e se prepararem para a prova, tá certo? Qualquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, qualquer coisa o Fernando entra em contato comigo por telefone, mas podem me procurar nas redes sociais e tirar dúvida. O que importa é que vocês saiam bem. Um forte abraço e até amanhã. Amanhã dou aula para vocês. Tchau, tchau.